Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje, lendo no livro dos Juízes, o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25. Juízes, capítulo 1, de 1 a 25. A palavra do Senhor diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel de todo o poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta estava sentada no campo. Porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou o seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então levantou-se Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor, ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares o holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E os anjos do Senhor se ouvem maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaua. Meus irmãos, o texto começa dizendo que, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Nós vemos aqui aquela sequência, a repetição de fatos, né? O povo peca,
o povo se arrepende, o povo pede perdão, clama por misericórdia e Deus levanta um juiz. Foi o que aconteceu aqui. O povo pecou e Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Só que desta vez, ao invés de ter Deus chamado alguns dos seus, não, ele fez com que uma criança nascesse. E nascesse de uma mulher estéril, que era a mulher de Manoá, para mostrar, em primeiro lugar, que Deus é poderoso para fazer do impossível possível, que aquilo que porventura não tenha sequer comprovação, para Deus torna-se possível, porque Ele é Deus. E Ele é poderoso para fazer, e assim Ele fez. É o que acontece aqui, quando Ele promete, aparece a mulher de Manoá, revela a ela que ela haveria de conceber e dar à luz um filho. Também, meus irmãos, nós vimos aqui nesse texto, Deus precisava de um servo, de um libertador para o seu povo, para libertá-los das mãos dos filisteus. E o que fez Deus? Fez com que uma criança nascesse. Porque é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Quando nasce uma criança, é algo consequente da vontade de Deus. A criança que nasce pela vontade de Deus para atender um propósito divino. Deus precisava de um libertador para o seu povo. O que fez Deus? Fez com que uma criança nascesse. Deus precisava de alguém que livrasse Israel das mãos dos filisteus. O que fez Deus? Fez com que Sansão nascesse. Outra coisa, meus irmãos, que chama a atenção no texto, a mulher de Manoá foi correndo ao seu encontro e dizer a ele: olha, um anjo do Senhor me apareceu, me disse coisas maravilhosas e me falou que nós seríamos pais. E a preocupação de Manoá não foi festejar, não foi simplesmente alegrar-se, mas foi de ir ao encontro, orar a Deus para que Deus enviasse novamente o seu anjo, e ir ao encontro desse anjo para pedir a ele que lhes orientasse com relação ao modo de viver do menino. Qual será o modo de viver da criança? De que maneira nós devemos tratar esta criança? Como ela deve ser educada? O que Deus espera que nós façamos por ele? Como Deus espera que nós conduzamos a educação desta criança? Esta foi a preocupação de Manoá e de sua mulher. Meus irmãos, os nossos filhos são nossos porque Deus nos dá. Mas Deus, na verdade, Ele confia a nós a guarda, a proteção e o cuidado desses filhos. Deus espera de nós, Ele tem a expectativa de que nós estejamos numa constante, educando bons filhos, sob a luz da sua palavra, sob a orientação da sua palavra, para que sejam bons homens e mulheres, mas acima de tudo, sejam pessoas tementes a Ele. Pessoas que tenham prazer em servi-lo, que possam e que devam servi-lo com alegria. Meus irmãos, assim procederam Manoá e sua mulher. E o anjo do Senhor logo lhe vai dizer a Manoá e a sua mulher qual seria o modo de proceder daquela criança. E aí nós vemos que é uma referência ao que está escrito lá no livro de Números, no capítulo 6, quando Deus estabelece a lei do nazireado. O que Deus havia proposto para Sansão é que ele fosse um nazireu do Senhor, que ele cumprisse os votos de nazireu. Quando nós falamos de Sansão, nós pensamos em Sansão, nós nos lembramos de um homem que tinha longos cabelos, compridos, cortados, não cortados, nunca passaram sobre a sua cabeça a navalha, a não ser no momento em que ele foi traído por Dalila.
e perdeu as suas forças. Mas a característica de Sansão, mais do que o não cortar os cabelos, como bom nazireu, Sansão foi um homem em cuja boca nunca entrou vinho ou bebida nenhuma derivada, nada que fosse derivado da uva, porque essa era uma das características dos nazireus. Os nazireus eram homens e mulheres que não comiam, não se alimentavam de nenhum fruto, nada derivado da uva. Também sobre as suas cabeças não haveria de passar navalha, eles não cortariam os seus cabelos em hipótese alguma. Outra característica dos nazireus é que eles não podiam tocar em cadáveres, né? Isso tudo está previsto lá no livro de Números, no capítulo 6, quando fala da lei do nazireado. E assim, meus irmãos, nasce Sansão, um dos mais importantes e conhecidos juízes de Israel, né? Nasce assim por um propósito divino, por um projeto de Deus, pelo desejo do coração de Deus, de que esse jovem pudesse nascer para servir ao Senhor, né? Que ele fosse um nazireu, alguém separado para o serviço do Senhor. Este era o desejo e a expectativa de Deus para o seu filho Sansão. Meus irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor, diz a palavra, que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os nossos filhos, nós os temos como um presente de Deus, algo que Deus nos confiou, para que pudéssemos servi-lo cada vez mais com alegria no nosso coração. Os nossos filhos nascem para um projeto, por um propósito divino. Deus tem na vida deles um objetivo maior, algo que espera que realizem e que façam em favor da sua obra. Meus irmãos, assim nasceu Sansão, e dessa maneira nós começamos a contar a história desse que é um dos mais importantes juízes de Israel. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Santo Deus, por esta tarde proveitosa, por esse momento especial em que nos encontramos aqui, Senhor, reunidos em torno da Tua Palavra. Ó Deus, te pedimos, Senhor Deus, que Tu nos abençoe, nos guarde e nos use como usou Sansão no passado. Nos use, ó Deus, como usou aquele Teu servo, Senhor Deus, lá no passado. Ó Deus, nos guarde, nos abençoe e nos livre de todo mal. Ó Deus, continua, Pai, cuidando de nós, dando-nos, ó Deus, a Tua paz, dando a nós a Tua direção, sabedoria, Santo Deus, para criar e educar os nossos filhos à luz do Teu Evangelho Santo e da Tua Palavra. Ó Deus, permanece conosco. Ó Deus, dando-nos alívio, dando-nos paz, ouvindo e acolhendo as nossas orações. Ó Deus, se conosco, se por nós, toma as nossas vidas nas Tuas mãos e nos atende à oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas nós te agradecemos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Escolhido para mim.
o fim.